Olá, colegas do CEJAM. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a tuberculose, um assunto muito recorrente aí na nossa atividade aí do dia a dia, da atenção básica, e um assunto muito extenso, né? A gente tem abordagens, né, da tuberculose nos diversos níveis aí da atenção básica, hospitalar, secundária, centros de referência. Aqui a gente vai focar um pouco mais o que a gente vai fazer na atenção básica e quando que a gente vai encaminhar, né, para referência. A tuberculose é a principal causa, né, de morte aí por doença infecto-contagiosa em adultos no mundo. E a gente precisa compreender o seguinte: a diferença entre o infectado e o doente. O paciente doente é aquele que está com sintomas, né, com a tosse, emagrecendo, que tem o sintoma positivo e que os exames também vão sair. Já o infectado é aquele que a gente pode dizer que é o portador, né? Ele carrega, né, a doença e pode estar até transmitindo, mas ele não está nesse momento com sintomas, né, importantes que façam a gente pensar. No caso, a gente tem uma estatística que conta que 1/3 da população mundial é infectada, no Brasil em torno de 1/4 da população é infectada. Desses infectados, a gente sabe que entre 5% e 10% podem desenvolver a doença até 2 anos. Se a gente não fizer nada, deixar naturalmente a doença correr sua história natural, como isso já aconteceu em outras épocas, né? No passado não haviam tratamentos, a gente tinha um índice de mortalidade de 50% em torno de 2 anos, 25% viravam crônicos e morriam mais para frente, e 25% tinham chance de se curar espontaneamente através aí dos sanatórios e as estratégias antigas, né, que existiam. Do ponto de vista das ações que a gente faz dentro, né, da saúde pública para controlar esse problema, a gente começa com a aplicação do BCG, quer dizer, todo recém-nascido já recebe a aplicação da vacina na própria maternidade para tentar ao máximo limitar isso. Claro que a vacina ela não tem uma cobertura a vida inteira, só vai cobrir ali no começo da vida, né? A gente também faz, né, o caso de pessoas que têm mais risco, grupos de risco, pessoas que estão com HIV, pessoas que têm reumatismo, que fazem tratamentos com medicações antineoplásicas ou com medicações imunossupressoras, acabam fazendo pessoas que estão em contato em serviços de saúde, no dia a dia, né, contactantes, que não são sintomáticos, mas que, no nosso critério, que eu vou explicar um pouquinho logo mais, acabam entrando como suspeitos de infectados. E aí a gente trata o infectado com a isoniazida, né? A principal ação, que é o que a gente sempre bate, né, a tecla, e a gente sempre vai continuar batendo, porque é o principal, é a busca ativa do sintomático respiratório, né? Quer dizer, a gente interrompe a cadeia de transmissão, porque aquele infectado que não tosse, ele não está transmitindo nada, enquanto aquele que está tossindo, esse sim está fazendo a transmissão. Então, quanto antes a gente tiver esse diagnóstico e antes a gente tiver o tratamento, mais rápido a gente interrompe a cadeia de transmissão da doença. Se a gente observar, né, aquela questão que eu falei, né, de 5 a 10% que ficam doentes, esses doentes a gente poderia distribuir eles da seguinte forma: 95% são maiores de 15 anos, apenas 5% são menores de 15 anos. Desses maiores de 15 anos, a maioria, 80%, vão ter as formas pulmonares, enquanto 20% terão essas formas não pulmonares. Mesma coisa na criança, o índice é até maior, é 85% de formas pulmonares e 15% de formas extrapulmonares. Então, a gente tem que, não que a gente deva esquecer as outras formas de tuberculose, pelo contrário, a gente tem que perceber que o foco no sintomático respiratório e na forma pulmonar é a maioria dos casos. E se a gente conseguir focar nesse tipo de quadro, com certeza a gente vai estar diminuindo muito a incidência
e a cadeia de contágio da doença, né? No caso, né, para as crianças maiores de 10 anos, a gente segue a orientação, né, do Ministério, onde tem, né, esse algoritmo aí, onde a gente busca, né, o sintomático, né, respiratório, aquele que está tossindo há 3 ou mais semanas. A gente pode ter, né, os outros sintomas também, né, a febre baixa, né, a sudorese noturna, a febre vespertina, perda de apetite, emagrecimento, né, fraqueza, cansaço, existem outros sintomas acessórios. E a gente vai buscar um diagnóstico confirmatório. Não que a gente não possa fazer tratamento para quem não tiver baciloscopia positiva. A gente já viu, né, no slide anterior que existe uma porcentagem de pacientes que tem dificuldade em ter baciloscopia. Mas o que a gente vê é que, na verdade, a baciloscopia ela também não é tão simples a coleta. A gente precisa prestar atenção nas técnicas de coleta, no preparo do paciente para aumentar a taxa de eficiência desse exame, para a gente obter mais exames positivos. Eu tenho experiência com paciente em clínica positiva, que você tinha certeza que era, só conseguimos confirmar depois da terceira coleta. Não foi assim, vamos coletar, saiu negativo, já não é. Na verdade, a clínica se mantinha, então vamos persistir nesse diagnóstico. E eventualmente acabou saindo. Mas como? A gente ajudou o paciente, quer dizer, a gente estimulou um pouco de inalação, 10 a 15 minutos só de soro antes da coleta, é uma tática que pode ajudar bastante. Outra coisa é a técnica correta, né? Falar para a pessoa que ela não deve aspirar catarro do nariz, né? Tipo, puxar do nariz e cuspir do nariz, não deve ser saliva. Né? A pessoa ela tem que inspirar profundamente, segura esse ar no pulmão por alguns segundos e aí força essa tosse e tem que fazer isso diversas vezes, 4, 5 vezes, 6 vezes, tem que ir tentando fazer isso para liberar mais. No período da manhã é mais fácil essa coleta porque a pessoa acumulou um pouco mais de catarro durante a noite, então aquela toalete matinal ajuda, né? Já no caso das crianças menores de 10 anos, a baciloscopia ela até pode ser feita, só que ela é feita no ambiente hospitalar. A gente tem técnica de coleta do catarro para criança, né, que dormiu lá no hospital, que está lá internada, é uma técnica aí preconizada pelos canadenses. Também existe o lavado gástrico, né, porque a criança engole aquele catarro e logo pela manhã o sujeito já colhe, né, a secreção, né, o lavado gástrico, e ele consegue fazer às vezes a confirmação por aí. Mas dentro da atenção básica a gente não tem esse tipo de coisa. Então a gente vai trabalhar sempre com a tabela de pontuação, né? Tanto para crianças menores de 10 anos como para adolescentes também pode ser utilizada essa tabela se a gente tiver dificuldade. A tabela não é muito difícil, ela tem uma série de pontuações onde você vai observando os sinais, os sintomas, os exames clínicos, se houve contato, né? E cada item desse que é positivo vai se acrescentando uma pontuação. Se tiver 40 ou mais, é um diagnóstico muito provável, deve iniciar tratamento. De 30 a 35 é um diagnóstico possível. Você pode até acompanhar um pouco mais essa criança para ver se ela muda a pontuação até 40. Agora, com menos de 25 pontos, a gente não recomenda iniciar nada, pelo contrário, a gente deve só acompanhar essa criança para ver se ela muda a pontuação dela mais para frente. No caso, a investigação dos contatos, justamente, né, aquilo que eu falei, na questão do infectado, é uma coisa muito importante, porque se a gente tem 1/3 da população no mundo e 1/4 da população no Brasil que são infectados pela tuberculose, com certeza a gente tem mais chance de pegar esses infectados em pessoas que entraram em contato com certeza com uma pessoa que estava com tuberculose. A gente tem, né, auxílio, né, então podemos ver a clínica, né, a febre, o emagrecimento, todos aqueles sintomas, né, que a gente já investigou da pessoa ativa, mas a gente também vai solicitar a prova tuberculínica, né, do PPD. E através dessa prova, se o PPD ele vem maior ou igual a 5 milímetros,
pede-se o raio-x. Se o raio-x é possível ser sintomático, então a gente trata, né, daquela forma, com a isoniazida apenas por 6 meses, para fazer um controle, né, desse infectado latente, né, que a gente diz, a infecção latente. Se não há, né, esse PPD maior do que 5, a gente espera mais algumas semanas e repete de novo em torno de 8 semanas. Permaneceu menor do que 5, é alta, a pessoa realmente ela não tem possibilidade. Agora, passou algumas semanas, o PPD aumentou, né? O PPD houve a conversão, ele passou dos 5 milímetros, então a gente sabe que a pessoa ela está convertendo, ela está mais ainda tendo chance de desenvolver a infecção, porque o PPD dela aumentou nesse pequeno prazo. E aí também faça o tratamento. A investigação dos contatos menores de 10 anos ela é muito parecida, né? A gente vai ter o raio-x, mas a gente também vai ter o PPD. A gente vai seguir também o mesmo critério, né, dos 5 milímetros. Em relação à conversão, a gente diz, né, que tem que passar, né, de 10 milímetros. E isso, assim, a gente tem que observar, e esse é o único detalhe, talvez, mais importante em relação às crianças, a questão da vacinação. A própria vacina BCG, ela vai fazer o PPD aumentar se a criança tiver recebido essa vacina há menos de 2 anos, que é o período onde a vacina está fazendo mais efeito. Os primeiros 2 anos de vida, o BCG está dando essa cobertura, né, para a criança, mas também está fazendo o PPD vir positivo, e então muda-se o critério de 5 para 10 milímetros, então, para as crianças menores de 2 anos. As crianças maiores de 2 anos, aí já, né, o efeito da vacina já está se diluindo, então a gente volta de novo para os 5 milímetros aí, padrão, que é utilizado também para os adultos. No caso, né, a quimioprofilaxia, né, existem, além da prova tuberculínica, né, para algumas pessoas, a gente vai ver outros itens, fatores de risco que indicariam com mais facilidade essa quimioprofilaxia. Eu já citei um pouco, né, quer dizer, pessoas com HIV, com AIDS, contatos de pessoas que sabidamente não são vacinadas ou que são vacinadas há mais de 2 anos, pessoas que usam aí inibidores, né, de fator de necrose, né, tumoral, uso de imunossupressores, né, corticosteroides em alta dosagem, pacientes que já têm problemas, né, de neoplasia de cabeça e pescoço, silicose, né, já tem sequelas pulmonares, né, a pessoa já tem um problema prévio. Também existem critérios menores, a questão do peso, o tabagismo. Isso é uma coisa interessante, né? A gente sabe que o tabagismo é uma coisa que também facilita, né, a questão da infecção pela tuberculose, né, por diminuir as defesas, diminuir aquela questão dos cílios, né, que ajudariam a promover, né, um fluxo do catarro para a própria pessoa expelir, enquanto esse fumante ele tem esse mecanismo de defesa debilitado, e isso de alguma forma facilita então o contato, né, com o bacilo. No caso, eu já tinha adiantado, né, o esquema de tratamento de quimioprofilaxia é só com a isoniazida, a gente não usa as outras drogas, né, normais do tratamento. E o tratamento é pelo menos 6 meses. Fala-se na literatura que algumas pessoas também esticam esse tratamento até 9 meses, mas a gente não tem nenhuma prova ainda, estatística, ainda que isso seja um benefício. Aparentemente, os 6 meses e os 9 meses, o resultado é meio parecido. O que se percebeu que realmente fez diferença é a questão de tomar todas as doses. Então, assim, de receber os 6 meses. Então, se o sujeito ele tem algum problema, que ele perde um dia uma dose, perde 2 dias, sei lá, no total de um tratamento perde 10 a 15 dias, o ideal seria repor esses dias, né, para que ele complete o total de doses que deveria tomar nos 6 meses. E aí, de novo, se a gente, né, pensar, pô, dentro de 6 meses o cara perdeu quase 3 meses de tratamento, e aí precisaria prorrogar 3 meses. Pô, praticamente tomou só 50% do tratamento, é até difícil considerar isso como um tratamento.
Tanto que é pedido isso, né? Se passar de 3 meses isso, o tratamento não foi muito válido. Então, né, tentar manter os 6 meses. Aqui a gente tem, né, o esquema aí de tratamento mesmo, né, para os adultos. E a gente já conhece essa tabela, né? Isoniazida, rifampicina, o etambutol, né, as drogas aí que a gente usa. E no caso, né, nós já estamos trabalhando aí, né, com essas dosagens aí de 150/75, tá? E uma época houve, né, dosagens diferentes e isso mudava um pouco a questão da quantidade de comprimidos. Mas, como eu falei, né, é uma coisa um pouco mais antiga, né? Atualmente a gente trabalha com uma dose fixa. Essa tabela mostra o esquema para as crianças, né, para a gente poder calcular por peso, né? Não é muito comum a gente ter que tratar crianças, aquilo que eu falei, né, a maioria são adultos, né? Mas existe, né, a medicação em suspensão, em líquido para as crianças, e aí tá as dosagens para ser utilizadas. Se a gente tiver dificuldade de encontrar isso na UBS, é fácil, né, através da supervisão, né, pedir isso aí que com certeza, com facilidade a gente consegue encaminhar, né, a medicação líquida aí para a UBS. Temos que ficar atentos sempre à questão dos efeitos adversos, né? O efeito mais comum que todo mundo conhece é a questão da mudança da cor, né? A urina alaranjada, avermelhada, que a rifampicina causa. Agora, muito comum efeitos, né, de dores abdominais, de ânsia de vômito, de perda de apetite, de dores de estômago. No caso, né, a gente tenta utilizar, né, medicações aí, podemos passar um omeprazol, alguma coisa para tentar ajudar a questão do estômago, né? Existem, né, aí questões que a gente pode fazer, então na artralgia usar aspirina, a gente, né, se tem alterações visuais, né, se desconfia com o etambutol. Agora a questão é, eu tenho que lidar com essas reações dessas maneiras. Na verdade, não. As reações menores, sim, essas podem ser utilizadas, as abordagens que estão colocadas. Toda questão de efeito maior, a gente obviamente deve interromper a medicação e encaminhar aí, essa pessoa para o nosso centro de referência aí de tuberculose, que aí eles vão mudar as medicações, vão passar outras medicações, vão acompanhar melhor essa função hepática. É mais comum, né, a questão de efeitos aí hepáticos nos jovens e nos adolescentes. Tá? Eu já peguei em alguns anos aí, pelo menos 3 adolescentes que tiveram problemas hepáticos devido ao tratamento, tiveram que fazer o que interromper o tratamento, correr para o hospital, às vezes fica alguns dias internado, depois volta e, né, o pessoal muda essa medicação lá no Clemente Ferreira para a gente. Então você não precisa, em casos mais complicados, tomar toda a decisão. Na verdade, você deve interromper o tratamento e já procurar rapidamente a referência. O algoritmo aqui de tratamento e acompanhamento, ele já é bem conhecido nosso, né? A gente tem que prestar bastante atenção da seguinte forma. Acho que os pontos principais é que a gente quer que no segundo mês de tratamento, né, quando a pessoa passa da fase intensiva para a fase de manutenção, a gente ter a baciloscopia negativa, não só a melhora dos sintomas, mas a baciloscopia negativa. Porque se você chega no segundo mês e a pessoa mantém essa baciloscopia positiva, a gente vai pedir o teste de resistência e a cultura, porque existe a chance, primeiro, de não ser, né, uma micobactéria da tuberculose, pode ser um outro tipo de micobactéria, e então a gente tem que mudar o tratamento, a pessoa não tem a tuberculose, na verdade, ela tem uma outra micobactéria que dá positivo no nosso teste de BAR, mas que quando se faz a cultura e tudo mais, se descobre que na verdade não era essa variedade que a gente pensava. Outra coisa é a resistência, né? Quer dizer, às vezes pode ser realmente a tuberculose bacteriana mesmo, que a gente esperava, confirma-se, mas vai se descobrir que ela tem alguma resistência. Nesse momento, tanto a resistência quanto a micobactéria não tuberculose, também a gente encaminha essa pessoa para o centro de referência também, que isso facilita. A mudança radiológica não é uma coisa que a gente espera rápido, quer dizer,
Tem pessoas que têm sim uma melhora radiológica, mas a maioria pode adquirir sequelas pulmonares que vão marcar esse raio-x por anos a fio. E esse é o detalhe, essas sequelas pulmonares vão facilitar que essa pessoa ela tenha com mais facilidade outros problemas pulmonares que não a tuberculose. Então é muito comum, após um tratamento de tuberculose pulmonar, a pessoa ter pneumonias de repetição, a pessoa ter problemas, desenvolver o DPOC, desenvolver problemas respiratórios, como sequela, né, da tuberculose. Isso pode confundir, porque o paciente ele marca isso na vida dele, né? Eu tive tuberculose. E fica sempre aquele medo, aquela questão de a doença voltou, eu estou com tuberculose de novo. E é muito comum, o sujeito começa a tossir, começa a ter febre, começa a ter mal-estar, ele procura você novamente, já dizendo que é tuberculose, e a gente tem que ter um pouco do pé atrás e falar, calma aí, pode ser que não seja tuberculose dessa vez, pode ser que seja um outro problema pulmonar que está afetando. Então, a gente, sim, trata a pneumonia, sim, entra com antibiótico e observa o efeito. Então, se você faz um tratamento como se fosse uma pneumonia, e rapidamente, em 7 dias, em poucos dias, a pessoa já muda totalmente o quadro, melhora de forma importante, é um teste terapêutico que deu certo, ou seja, era uma pneumonia bacteriana simples e não era, na verdade, a tuberculose. Agora, faça o tratamento, tem-se uma melhora, mas essa melhora é parcial, ou é uma melhora muito pouca, perto da que a gente esperava, já se faz cada vez mais a desconfiança que, na verdade, é a tuberculose de novo, né? No caso, né, a gente coloca aqui de novo, né, essa questão das atribuições, né, porque a gente tem os níveis diversos, né, de atenções, né, que eu coloquei da tuberculose. Sempre começa na atenção básica. Os casos novos, pessoas que nunca tiveram tratamentos, ou que teve tratamento anterior, ou que teve uma recidiva simples, ou um retorno após abandono, ele sempre começa na UBS. Conforme, né, vai passando o tratamento, dependendo do resultado do teste de sensibilidade, dependendo do resultado da cultura, de como a pessoa reage ao tratamento, ela pode completar a atenção básica ou ela pode, às vezes, ser encaminhada, eventualmente, para os níveis aí, secundário até terciário, dependendo do tipo de quadro. Isso, assim, a questão pulmonar, tá, gente? Casos novos, casos mais complicados, né, de TB miliar, de casos diferentes, né, que a gente pega, encefálica, de meningite, outros tipos de tuberculose. É interessante a gente desconfiar, mas não é tanto importante para nós seguir esses tipos de casos também, né, outros tipos de tuberculose a gente costuma encaminhar também para o CN referência. Vou falar um pouquinho da tuberculose extrapulmonar, mas de novo o nosso foco é mais na pulmonar. A tuberculose pleural é a forma mais comum, né, extrapulmonar em indivíduos, né, com HIV, sem HIV. Por quê? Por contiguidade, né? Quer dizer, a pessoa pega, né, a tuberculose através da forma pulmonar e ele migra para a região pleural por contiguidade mesmo. Tá? O principal sintoma, né, além da tosse, da febre, esse tipo de coisa, a pessoa ela vai ter o quê? Um derrame pleural, né, muito fácil de ver, a gente vai mostrar nas imagens agora no final da apresentação, o derrame pleural. Claro que o derrame pleural não é uma coisa que aparece só na tuberculose, existem pneumonias com derrame, então a gente deve, sim, ver o derrame, mas também temos que fazer todo o trabalho para confirmar esse diagnóstico. A tuberculose miliar, né, ela tem esse nome, né, pelo aspecto radiológico, né, quer dizer, esse formato de milho, né, de bolinhas, né, que surge, né, espalhado, renal, pulmonar. Mas o que é, na verdade? Né? A tuberculose miliar nada mais é do que uma disseminação hematogênica. Né? A gente tem a circulação, né, da micobactéria, né, por via hematogênica e isso se espalha pelo corpo todo, o que gera, né, esse padrão, né, radiológico. A TB ganglionar, essa sim, era a forma mais comum
em pacientes soropositivos, em crianças, né, para pessoas mais jovens, né. A tuberculose ganglionar, ela tem o que? Os gânglios, né? Você vai ver linfonodos enormes, gigantes, espalhados em partes do corpo. Esses linfonodos podem se romper, podem vazar, né? Eles soltam aquela substância caseosa, né? Parece aquele queijo, né? Não chega a ser um pus, né? É um material esbranquiçado, mas um pouco mais firme, né? Mas também é um diagnóstico, né, mais incomum. No caso, a meningoencefálica também é um caso mais raro. A gente tem esse tipo de diagnóstico mais comum por via hospitalar, onde o sujeito tem como fazer um líquor ali com facilidade e desconfiar. Já a tuberculose óssea, a gente vale a pena falar dela porque é o seguinte, ela é um caso realmente mais crônico, né? A gente conhece casos aí de tuberculose aí de coluna, né, mal de Pote, que seria o tipo mais comum de distribuição da tuberculose óssea, e tivemos pacientes aí que carregaram 10, 15 anos, que às vezes só descobriu que tinha o problema não porque estava com sudorese ou porque tinha sintomas de tuberculose. Na verdade, a pessoa desconfiou pela sintomatologia de dorsalgia, né? Pela questão de dor lombar, dor torácica, fratura patológica, né? Já tivemos casos que só foi feito diagnóstico depois que o sujeito teve a fratura da vértebra e aí apareceu, né, um mal de Pote. Então, vamos passar algumas dicas que eu acho interessantes. Algumas eu já falei, né, mas vou reforçar. A gente tem essa conta, né, de, puxa, se eu tenho que buscar os sintomáticos, eu preciso ter uma noção de quanto que eu trabalho, né? Se a gente trabalha aí com nossos hipertensos aí em torno de 15 até 20% da população, a gente trabalha com em torno de 1% da população geral serem sintomáticos respiratórios. E a gente tem uma expectativa de 3 escarros positivos em 100 que a gente fizer. Ou seja, o escarro positivo é difícil mesmo. E se você ainda está lidando com 1% e só 3% disso, você vê como que são poucas pessoas. Mas quando a gente leva isso para uma escala populacional grande, de um bairro, de uma UBS inteira, os casos aparecem. De novo, a inalação, né, durante 15 minutos aí do soro antes da coleta pode ajudar, né, a fluidificar esse catarro, né, facilitar a expectoração. De novo, não colher catarro nasal, né, saliva, né, vamos tentar ao máximo colher o pulmonar. O teste molecular, né, que é um teste aí que nós estamos na rede há uns 2 anos, ele é excelente para casos novos, né, para quem nunca fez tratamento, nunca teve esse diagnóstico antes. Agora, ele é ruim para quem já teve a doença, porque a pessoa que já teve a doença terá esse teste aí positivo para sempre. Então ele só serve mesmo para casos novos. E ele ainda tem uma vantagem que ele também testa uma variedade, né, que é resistente à rifampicina, então ele sabe já dizer para você logo de cara, além de se tem, né, o bacilo ou não, se ele é esse bacilo resistente. De novo, temos que esperar negativar até o 2º mês, se não pedir a cultura e teste de sensibilidade. A mudança radiológica pode demorar bastante ou não mudar totalmente, ficar em sequelas. De novo, atenção às sequelas e os outros problemas, né? Quer dizer, não imaginar que toda vez que aquela pessoa que já tratou volta é uma recidiva, mas na verdade pode ser, né, um problema da sequela. As gestantes, elas fazem o mesmo tratamento, tá? Em casos muito especiais que a gente tem uma dificuldade ou em casos de risco, se pesando bem aí o risco, o benefício com o pessoal do alto risco, a gente pode adiar esse tratamento até o 2º trimestre, mas por via das dúvidas, inicialmente, a gente sempre começa o mesmo tratamento. O tratamento diretamente observado, ele já é feito em todas as UBS, isso já faz parte da estratégia aí da OMS, estratégia DOTS, onde a pessoa tem que comparecer à UBS para receber a medicação. A estratégia é muito mais do que ver a pessoa engolir o medicamento, pelo contrário, é gerar um vínculo com essa pessoa. É deixar uma porta aberta de forma que, se ela tiver os efeitos colaterais, se ela tiver os outros problemas, ela saber que ela pode procurar a gente
em vez dela simplesmente falar, estou passando mal, vou abandonar o tratamento, que isso é a última coisa que a gente quer. Né? No caso, a tuberculose pulmonar, ela tem uma série aí de imagens possíveis, mas eu coloquei algumas aqui que são mais interessantes, né? Para que a gente vê, né, esse padrão difuso aí, né, espalhado pelos dois pulmões, né? Fácil de ver que existe, né, alguma coisa. A gente não precisa ser um radiologista, uma pessoa especializada, mas a gente vê uma imagem dessa, uma clínica associada, a gente desconfia. Aqui, ó, esse já é um quadro mais antigo. Se o primeiro raio-x ele era um raio-x num caso mais agudo, num caso mais novo, esse já seria um caso de uma recidiva, um caso sequelar. Você vê a presença da caverna ali, né, no ápice, né, do hemitórax direito. E você vê fibrose, né, uma série de alterações, mesmo a cúpula, né, diafragmática levemente alterada. Então, é um raio-x, sim, de tuberculose, mas um raio-x de uma pessoa que já teve antes, né, seria uma recidiva ou, né, uma pessoa com sequelas. A tuberculose miliar está aí, ó, aquele aspecto, né, todo pontilhado, né, um milhozinho, né, espalhado por tudo. A tomografia fica até mais fácil de observar esse padrão do que no raio-x, mas o raio-x também não é tão complicado. Né? Aqui, a tuberculose pleural, a gente tem, né, o derrame, né, fácil de ver o derrame. De novo, derrame não é uma coisa exclusiva da tuberculose, né, mas é um diagnóstico simples, né, ver um raio-x com derrame é fácil da gente ver. A punção desse derrame, dosagem de ADA e uma série de outros elementos que a gente pode usar, eles não são comuns na atenção básica. Tá? A biópsia pleural também é uma coisa que a gente não tem, tá, na rede, é uma coisa complexa. Já houve uma época aí que ofereceram, né, faria-se biópsia na USP, tentamos esse acesso, não tem conseguido, mesmo no Clemente Ferreira, na nossa referência, o sujeito prefere às vezes iniciar o tratamento, porque ele também tem dificuldade de fazer essa biópsia, que se tem, ela é hospitalar, mesma coisa é a questão do derrame, né, da dosagem de ADA, uma série de coisas em geral, isso acaba sendo um diagnóstico hospitalar, né, na atenção básica a gente não tem acesso, né, com facilidade a esses exames. Mais um derrame pleural, fácil da gente observar, então tá aí para vocês. A tuberculose óssea, você vê, né, destruição das vértebras, né, então a tomografia mostra, né, um quadro progressivo e agressivo, né, de destruição óssea, importante. Né? Fácil de ver também aí a destruição óssea do mal de Pote. Esse material ele foi baseado aí, né, nos manuais do Ministério, tanto da atenção básica quanto de recomendações, né, da tuberculose. Existe um manual também, né, do tratamento diretamente observado, mas esse é um manual um pouco mais voltado para a enfermagem. Vocês também podem achar no site do Ministério. Mais uma vez eu agradeço aí a paciência de vocês, né, a gente falar de um assunto aí pesado, mas muito importante na nossa rotina. Se vocês tiverem dúvidas, o material também está indo aí para vocês consultarem, tá? E, mais uma vez, obrigado e bom dia para vocês.